News Futebol Clube, com Dimara Oliveira. Dimara Oliveira, bom dia. Bom dia. Dimara, o Cruzeiro jogou bem ontem? Jogou. E ficou no empate. Mas vamos ser sinceros, né, gente? Depois de tudo que a gente estava vendo, até que 3-3 foi legal. Foi um bom resultado. Foi um pontinho, né? E mais do que isso, aquilo que a gente sempre disse, independentemente de quem seria o adversário, as dificuldades que o Cruzeiro estava enfrentando pelo futebol que ele não apresentava. E acho que ontem o que fez com que a torcida participasse tanto do jogo, e aí houve o agradecimento do Mancini, dos jogadores após a partida, foi porque ela teve do campo, do gramado, o retorno daquilo que ela fazia nas arquibancadas. Ou seja, um Cruzeiro que mostrou vontade, que mostrou empenho, né? Óbvio que tecnicamente ainda com algumas falhas, né? A própria questão do Roger, que eu não sei se ele entrou em campo ontem, não tenho muita certeza. Mas ele jogou. Mas assim, você via jogadores com uma vontade danada. O próprio Everton, né? Tão criticado pela torcida, bem em termos de lateral. Um monte que a gente não precisa nem dizer o trabalho que ele faz. O Charles muito bem como volante na questão de estar segurando a história por ali. Algumas deficiências em termos defensivos ainda da zaga. Mas você tem que ver que está jogando contra um time que está buscando a ponta do campeonato. O São Paulo poderia, em caso de vitória ontem, ser o vice-líder da competição. O que dá um alento para a gente? O que quer dizer que a gente pode achar que foi um bom resultado? Eu acho que não é o 3-3 que foi um bom resultado. O resultado foi o futebol que a gente viu o Cruzeiro voltar a mostrar. Acho que isso é que faz com que a gente tenha um otimismo em que o Cruzeiro não vá realmente parar lá na zona de rebaixamento. Mas, a gente sabe que quando você enfrenta um adversário de briga direta, de rivalidade, né? Dessa vez não pela posição, mas de briga direta por rivalidade, que tem esse histórico que tem entre Cruzeiro e São Paulo, né? O clássico, o empenho, né? A superação, ela naturalmente acontece pelo fato de você estar enfrentando de igual para igual uma situação. Será que esse mesmo empenho a gente vai ver contra o Bahia? Será que... Então, esta é a pergunta. O próprio Wagner Mancini disse, olha, se jogar o que jogou hoje, dificilmente o Cruzeiro vai ter essa questão do rebaixamento muito próxima dele. Concordo com o Wagner Mancini. Agora, vai jogar da mesma forma? Então, essa fica a interrogação para o próximo jogo, que é contra o Bahia, na próxima quarta-feira. Lá no Pituaçu. E que é muito difícil, é muito complicado. O Wagner Mancini até disse ontem na coletiva o seguinte, cada situação de jogo, cada adversário vai ser analisado e eu vou traçar, e o time pode ter mudança. Aí eu assustei, porque eu acho o seguinte... Né, taticamente, você pode até mudar e fazer com que os jogadores tenham funções diferentes, dependendo do adversário que você está enfrentando, do esquema tático, do que aquele adversário tem como ponto forte, se é um lateral, se é um volante, se é um meia, se é um armador, se é um atacante. A marcação muda, a função tática do time muda. Mas não é possível que o Cruzeiro, se achar uma formação, a gente vai continuar com esse problema de chegar na 28ª e não conseguir escalar um time assim de cabeça, ou achar que alguém pode fazer alguma surpresa e tudo ser surpresa porque a gente não sabe quem joga, né? E acho mais. Olha para você ver como é que é essa transferência da responsabilidade, da história. Não funciona quando o time joga bem. O árbitro da partida de ontem foi péssimo para as duas equipes. Deu aquele pênalti inexistente. Exatamente. O jogador de São Paulo voou sobre o Fábio, caiu, foi bonito, marcaram um pênalti. Ele errou 2 vezes. Se fosse pênalti, realmente deveria ter expulsado o Fábio. Claro. Né? Não expulsou o Fábio, deu o pênalti, mas o Fábio foi e defendeu. Se o Rogério Ceni bate, hein? Como é que fica a situação? Como é que fica a situação? O Fábio não gosta muito quando o Rogério Ceni vai bater, não. Mas assim, na questão dos impedimentos também errou muito, né? De cartões, de marcação de falta. Ele errou muito. Eu não vi o Cruzeiro dizer em nenhum momento, né, no vestiário, que foi prejudicado pela arbitragem. Por quê? Porque o que valeu naquele momento foi o que o time jogou. Então, é o que eu digo. Esse negócio, né, de, estamos jogando fora do Mineirão, olha a arbitragem, olha não sei o quê. Ele funciona muito quando você não tem futebol. Quando você tem futebol, as atenções se voltam pelaquilo que você faz efetivamente. Chega de desculpa, que foi o que ele fez. E não tem desculpa mesmo para isso. Então, vamos torcer aí para que não tenha sido só um lampejo ontem e que o Cruzeiro possa continuar apresentando esse futebol para o bem de Minas Gerais, para o bem de que todo mundo quer continuar na Série A, né? Pro clássico de sábado, tem Fábio Júnior no ataque americano? Tem Fábio Júnior, mas a torcida eu acho que não vai estar lá, não. Né? R$50 o ingresso? Não, e não é só isso, né, Tonelli? São 190 ingressos para a torcida do Atlético. Vamos explicar isso? Porque o Atlético teria direito a 10% dessa renda, que seriam 1.600, aproximado a isso aí. Como o Calil achou que
isso não era bacana com a torcida do Atlético, porque ele iria conseguir que só um pedacinho, né, estivesse lá. Ele falou, então não quero nada, então aí vai ter 190, que foi o América que disponibilizou, a R$50. Então, olha só, muita gente dizendo assim, o América perde a chance de ganhar dinheiro nesse momento, né, porque poderia estar lotado, a torcida do Atlético sempre comparece, o Atlético precisa do seu torcedor, ele sempre está perto, enfim. Mas é aquela história, né? O Atlético agora vai beber do seu próprio veneno, né? Porque fez isso no turno. Né? Colocou o América lá onde fica... Eu entendo. Onde ficam todas as torcidas dos times que vêm enfrentar o Atlético e que lá se cobra mesmo de R$50. Mas agora vai ter que beber do seu próprio veneno. R$50. Vale para meu bem, vale para todo mundo, não é assim? Não é? Muito bem, Atlético e América no próximo sábado, às 6 da tarde, Arena do Jacaré, em Sete Lagoas. Dimara Oliveira volta hoje, segunda edição do Jornal Band News Minas. Daqui a pouquinho, às 2 da tarde, na tela da Band, Dimara. Exatamente. Muito bem, amanhã de novo conosco aqui no primeira edição. Dimara, uma ótima quinta-feira para você.